Glória a Deus. Aleluia. Começando, né, gente, o nosso mês da família. Muitas coisas vêm à mente para falar sobre família. E eu louvo a Deus que nossa igreja se preocupa com isso, com essa temática. Nós estávamos conversando essa semana, né, que as igrejas visam muito crescimento, mas tem poucas coisas voltadas diretamente para a família como um todo. E eu quero ministrar nessa noite sobre a honra na família, ativando o melhor de cada um. E para isso eu quero que você leia comigo o texto de Malaquias, capítulo 4, verso 6, que é o último versículo do Antigo Testamento. Malaquias, capítulo 4, verso 6. Ele, o Senhor, vai convencer os pais a cuidar dos filhos e os filhos a olhar com respeito para os pais. Se eles se recusarem, eu virei e porei o país debaixo de maldição. Eu quero repetir a parte A desse versículo. Ele vai convencer os pais a cuidar dos filhos e os filhos a olhar com respeito para os pais. Feche os seus olhos. Paizinho querido, em nome de Jesus, nós estamos aqui, Senhor, com a Tua palavra, Deus amado, nesse momento. Te pedimos que o Senhor venha trazer sobre a nossa mente entendimento para guardar essa palavra, meu Deus, como algo precioso que nós vamos necessitar, meu Deus amado, para usar no dia a dia nas nossas casas, para com os nossos filhos, cônjuge e outros familiares que estão conosco. Deus da glória, em nome de Jesus, nós queremos que a atmosfera dos nossos lares venha mudar. E para isso precisamos de Ti. Meu Deus, que a nossa mente agora venha a ser levada cativa ao Senhor, para que a Tua palavra caia em boa terra para produzir os frutos que ela tem para produzir. Em nome de Jesus. Amém. Não dá para nós aprofundarmos muito sobre a questão da cultura da honra, porque é um tema interessante e vasto. Mas você vai entender o que nós queremos aqui transmitir da parte de Deus nessa noite. Porque a honra, gente, ela vai além de respeitar e obedecer. A honra é você realmente ter um zelo a mais com alguém. E nós, falando sobre isso na família, é algo que falta hoje. É algo que falta quando nós olhamos, gente, para uma geração que está caída, uma geração de filhos extremamente desrespeitosos e obedientes, tanto que o texto, eu trouxe essa versão da Bíblia, a mensagem, porque ele diz que vai convencer os pais a cuidar dos filhos. Nós estamos vivendo um tempo onde muitas pessoas têm terceirizado o cuidado de seus filhos. Quer seja para a internet, para um influencer, para alguém que é pago para cuidar, para a escola. Porque cuidar de filho dá trabalho, né, gente? Quem já é pai e mãe aí sabe do que eu estou falando. Dá trabalho, mas a gente quer ver um resultado muito bom. Sim ou não? Nós queremos ver algo lindo sendo produzido ali. Mas nós precisamos ter esse cuidado. E o verso continua dizendo que vai fazer os filhos olharem com respeito para os seus pais. É o sonho de todo pai e de toda mãe. Que a gente não consiga, né, as coisas na base da ameaça. Na base do, eu vou tirar alguma coisa de você. Já a gente chega nos pontos da pregação, né? Mas nós estamos vivendo nesse tempo de muita confusão. Onde os papéis não estão definidos. E aí a casa fica conturbada. E a honra então vai para o brejo. Vai-se embora. As pessoas nem sabem o que é isso. Então a cultura de honra, gente, estabelecida, e em nome de Jesus, nós vamos estabelecer isso na nossa igreja, na nossa casa. A cultura de honra, ela vai trazer para nós um entendimento de que honrar alguém não tem a ver com o que eu necessito, mas com aquilo que eu tenho que dar, para extrair dessa pessoa o melhor que Deus já colocou na vida dela. Nós precisamos estar dispostos a dar, a ministrar, a abençoar a vida uns dos outros, independente de como é a sua formação familiar.
Talvez você seja mãe solo, talvez você seja pai solo, talvez seja aí só o casal sem filhos, talvez é uma família, né, que está... que tem hoje seus pais, né, às vezes idosos aí, e tem que cuidar, né, dessas pessoas também, independente da sua formação familiar. Que a cultura de honra alcance a tua casa, para que você viva aquilo que Deus quer que a sua família viva, em nome de Jesus. Então, a honra tem a ver com aquilo que a pessoa já tem da parte de Deus. E nós precisamos enxergar esse potencial, esse ouro. Enxergar o melhor de Deus na vida daquela pessoa. E isso, irmãos, nós temos que ser treinados para isso. Né? Leva um tempinho, porque às vezes a gente vai olhar só para o comportamento. E isso é um problema. Porque às vezes nós vamos querer punir. Né? E tem um ponto que fala sobre isso. Nós vamos querer agir de uma forma baseada naquilo que nós vemos, no estereótipo, né? Naquilo que em primeira mão ressalta na pessoa. E às vezes ela não está ainda no momento em que nós observamos o que de Deus tem na vida dela. Bill Johnson fala o seguinte sobre a honra. Honra é um estilo de vida bondoso, que cria uma atmosfera que permite o crescimento de todas as coisas boas. É como se Deus abrisse os olhos dos que honram, porque pode confiar que eles responderão com amor às percepções sobre as pessoas. A honra traz a grandeza que está oculta. Nós precisamos enxergar além do aparente. É isso que é a honra. Enxergarmos além do que se apresenta, para que Deus trabalhe e extraia de nós o melhor que nós temos. Eu louvo a Deus, né? Eu citei numa sexta-feira passada aí, né? Eu citei que nos meus tempos de adolescência, quando algumas coisas lá de fora começaram a ressaltar aos meus olhos, né? A me atrair. E acredite, eu nunca fiz nada absurdo, indecoroso, né? Mas algumas coisas para a mentalidade da época, né, eram estranhas. Mas houve um tempo que realmente eu olhei lá para fora e eu disse, esse negócio ali fora parece que não é tão ruim assim. E teve alguém que olhou para mim, que na época era a esposa do meu pastor, né? E aquela mulher olhou para mim e enxergou em mim o que Deus faria. Ela não está viva mais para testemunhar do que Deus fez. Mas eu louvo a Deus e eu honro a vida daquela mulher. Que olhou para mim e enxergou que investindo tempo de discipulado e ensinamento na minha vida. Aquela pretinha, pobre, rebelde, que alguns obreiros da igreja disseram para minha mãe, tu não está vendo que não vai dar em nada? Aquela mulher enxergou o ouro em mim. E hoje eu estou aqui. Servindo ao Senhor com alegria. Amo o que faço. E em tudo que eu posso, eu me esforço para glorificar a Deus nas minhas ações. Não sou perfeita, não é isso que eu estou dizendo. Mas aquela mulher enxergou o que havia dos céus na minha vida. E investiu tempo em mim para me ensinar. Para cuidar de mim. Nos nossos vários encontros no quarto da casa dela, quando ela orava por mim, quando ela ministrava a palavra sobre a minha vida, quando Deus trazia, através dos lábios dela, palavras proféticas sobre o meu futuro. E eu louvo muito ao Senhor, porque sempre tem alguém que vai enxergar, irmãos. Pode ser que alguém diga de você, olha, não está vendo, não vai dar em nada. Mas vai ter alguém que vai enxergar o melhor de Deus na sua vida e vai investir em você. Amém? E o que a honra traz, gente, para os nossos lares? Qual é a função da honra nos nossos lares? Primeiro, paralisa as ações destruidoras de demônios. Você pode ler isso ali no telão? Paralisa. O texto que está ali nos diz o seguinte: aquele que pratica o pecado... Aliás, eu vou ler aqui na versão da Bíblia a mensagem que eu já deixei aberta, que é uma versão bem interessante. 1 João 3, verso 8. Ele diz assim: quem age corretamente é correto, como o que vemos no justo Messias. Os que fazem do pecado uma prática são do diabo. O pioneiro na prática do pecado, o Filho de Deus, entrou em cena para destruir
os caminhos do diabo, para destruir as obras do diabo. Gente, o que nós vemos no mundo hoje com relação à família, não são ações destruidoras, não são ações que elas se movem totalmente contrárias à palavra de Deus. A ação do maligno, a ação de filhos que querem, deixar seus lares, porque dizem para seus pais: eu não suporto você mais. Eu não aguento mais você. Está pecando. E a honra, ela vem para dentro da nossa casa para paralisar as ações do inimigo. E em nome de Jesus, nós vamos vivenciar o que essa palavra está dizendo. Que o Filho de Deus se manifestou para destruir as obras do diabo. Talvez você olhe para mim hoje e diga: Cristiano, você não sabe como eu estou vivendo. E não preciso saber, meu amado. O que nós precisamos saber é que Deus se manifestou em Cristo Jesus para que as obras do diabo, elas fossem canceladas e paralisadas em nossas vidas. Diga amém. Segunda coisa que a honra vai trazer para o nosso lar, ela reconhece o valor de cada um. Nós queremos filhos que sirvam a Deus. Nós queremos que o cônjuge, seja a esposa que é a crente e o marido não, ou seja, o marido que é o crente e a esposa não. Nós queremos que o nosso lar, ele caminhe na direção daquilo que Deus está nos prometendo em termos de família. Nós precisamos reconhecer o valor de cada um, gente. Não tem um mais, não tem um menos. O Senhor alinhou para nós. Todos nós temos o Espírito de Deus. Cada um tem seu papel, cada um tem o seu valor. E é necessário que nós observemos isso. Romanos capítulo 15, o versículo 7. Está escrito ali, dá para vocês lerem comigo? Portanto, o Senhor nos aceitou, amados. E se tem alguém que nos conhece exatamente como nós somos, é Deus. Mas Ele olhou para nós e decidiu nos amar. É aceitar a pessoa, preste atenção. Aceitar a pessoa. Desonra, desrespeito, comportamento pecaminoso, não. A gente não tem que aceitar esse tipo de coisa. Nós temos que aceitar a pessoa. Nós não podemos confundir comportamento com a pessoa. Porque se a gente pega uma pessoa, às vezes tem muita gente que é muito tranquila, muito boa, mas no dia que você pegar essa pessoa estressada, você vai dizer: misericórdia, o sangue de Jesus tem poder. Que bicho foi que mordeu o irmão? Porque tem um momento ali que a gente não sabe. Mas tem um momento de uma aflição, de uma agitação, alguma coisa ali, não fez bem para o nosso irmão. E a gente muitas vezes vai ter que relevar algumas coisas, principalmente dentro de casa, gente. Porque dentro de casa é onde a gente muito fere. Mas a cura também está lá. É um lugar que fere, mas é um lugar que cura. E nós precisamos ser mais lugar de cura do que de abrir feridas. Então nós precisamos reconhecer valor. Olhar um para o outro e perceber aquilo de melhor que o outro tem. E aqui eu chamo a atenção, principalmente eu acho que na esfera de cônjuges, para nós vigiarmos, para não haver, gente, palavras que às vezes nós repetimos sistematicamente, às vezes em tom de brincadeira, e a gente está desonrando o outro. Maridos, não fiquem, nossa, dona encrenca, a polícia está me ligando. O que mais? Que a gente, são piadocas, de mundo, gente, e nós não precisamos e não temos que usar esse tipo de coisa. Nós precisamos honrar um ao outro e olhar valor. Mulher que fala: meu marido é um pamonha, meu marido é um banana. Gente, em nome de Jesus, que esse tipo de vocabulário seja eliminado da nossa vida. Porque se a gente quer um ambiente de honra, a gente quer trazer Deus, Deus tem que achar o ambiente preparado para que a glória dele venha. Porque Ele é santo. Às vezes a gente vira para o menino e inventa um jeito. Inventa um jeito evangélico de xingar. Às vezes inventa um jeito evangélico de xingar. Já aconteceu aqui. Que aí a mãe, com raiva do menino, fazia para ele: ai, bênção! Vem aqui! Aí um
dia, uma pessoa, uma terceira pessoa, conversando com a criancinha, e virou para o menino e falou assim: nossa, mas você é uma bênção. Não me chama bênção, não. Por quê? Porque a criança entendia. Mamãe estava assim: ô bênção, vem cá, que lá em casa nós vamos conversar. Aquela criança muito pequena, viu gente? Tinha uns 3 aninhos na época. Ele sabia muito bem que aquilo ali não era bênção, não. Tanto que o terceiro chegou e foi chamar ele de bênção. Não chama de bênção, não. Chorando. Então, às vezes, a gente inventa uns jeitos evangélicos de dar uma desaforada ali. E nós precisamos tomar muito cuidado com a nossa língua. Porque, inclusive, em momentos em que a gente não vigia, a gente fala coisas que ferem tão profundamente, gente, que para reparar isso depois dá muito trabalho. Dá muito trabalho. E, às vezes, a gente não vai querer pagar o preço de reparação para que essa ferida seja fechada. Então, olhe para o valor. Olhe para aquilo que é melhor. Gente, hoje até a ciência está ensinando isso. Tá? Psicologia positiva está ensinando isso. Não é bajulação, não é inventar. É realmente você olhar para o que a pessoa tem de melhor. Porque pontos a melhorar ou os famosos defeitos, todos nós temos. Se tem alguém que sabe quais são os meus, é a minha família. Mas não só tem coisa ruim. Tem muita coisa boa. E nós precisamos olhar para isso com muito carinho. E ressaltar aquilo que é bom. Porque o texto está dizendo, portanto, aceitem-se uns aos outros. Aceitar a pessoa. Porque é da mesma forma que Cristo nos aceitou. A fim de que vocês glorifiquem a Deus. Você quer filho que glorifique a Deus? Olha o que ele tem de melhor. Inclusive uma dica, para quem não sabe qual é a linguagem de amor dos filhos. Né? Descubra qual é a linguagem de amor dos seus filhos, para você tratar com eles numa linguagem de amor que eles entendam. Eu levei um tempão para descobrir. Assim, a da Juliana era bem mais fácil, né? Que a bichinha vive grudada na gente igual um chicletinho. Glória a Deus. Ela está por aí? Né? Abraço, mãe. Um beijo, um cheiro. Né? A Beatriz eu levei um tempo para entender. Quem conhece Beatriz sabe que ela não é do toque, gente. E aí, quando eu entendi qual era a linguagem de amor da Beatriz, a coisa ficou um pouco mais fácil. Ainda estou no treinamento, né? Esses dias ela falou para mim, porque as linguagens de amor da minha filha mais velha, da primogênita, é palavras de afirmação e atos de serviço. Levei um tempo. Um resuminho das 5 linguagens de amor para você não ficar boiando, né? Atos de serviço, você fazer algo pela pessoa. Tem gente que se sente muito amado quando você faz algo por ela. E pode ser algo muito simples, tipo arrumar a cama. Pode ser algo muito simples. Palavras de afirmação. Acabamos de falar do ponto 2, né? Você olhar para aquilo que é mais valioso nela. Você trazer, né, esse valor a essa pessoa. Tempo de qualidade. Esteja com a pessoa para a pessoa. Larga o raio do celular. Em nome de Jesus. Gente, tem famílias que estão se comunicando dentro de casa pelo celular. Pelo WhatsApp, irmãos, em nome de Jesus. Faz isso não. Aí depois quer que filho confie na gente. Não tem olho no olho. Não tem conversa. O menino está no quarto, a mãe manda mensagem. Meu filho, sai do quarto aí, por favor, leva suas roupas lá para a lavanderia. Uai, bate na porta desse quarto, abre a porta do quarto dessa criatura. Vai organizar a vida, gente. Onde eu cheguei? No tempo de qualidade. Então estejam juntos, estejam ali de verdade. Arranja um joguinho, gente, de tabuleiro para jogar a família toda. Tira esse tempo aí, pelo menos uma vez no mês, em nome do Senhor. Toque físico, né? Esse dispensa comentários. A pessoa que gosta do beijinho, do cheirinho, da mãozinha dada, aleluia. Eu. Tá faltando um, me ajuda a lembrar o outro? Isso, presentes. E aqui o presente, gente, não é coisa cara também não. Você saiu ali na rua, foi no mercado. Comprar a carne, a mistura, né, para o almoço. Trouxe um sonho de valsa para ele ou para ela? Olha, lembrei de você. Isso só vai fazer sentido, gente, se for a linguagem de amor dele, tá? Ou dela. Então, para quem não leu ainda, 5 linguagens do amor.
é importante a gente ler esse livro para saber qual é a linguagem de amor e você trabalhar em cima daquilo que vai realmente falar ao coração destas pessoas que fazem parte da sua família. 3, a honra traz leveza aos relacionamentos. Romanos capítulo 14, verso 17, diz: pois o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Um lar onde as coisas fluem, gente. Onde as coisas fluem. Repito, não estou falando de família perfeita, gente. Não estou falando daquelas famílias de comercial de margarina, que é só para aparecer ali na TV. Mas a gente realmente ter acolhimento. Ter uma casa onde os relacionamentos são leves. Um dia em uma conversa, eu não sei o assunto no dia, mas a gente falou alguma coisa, estávamos Beatriz e eu conversando, e ela falou alguma coisa falamos sobre confiança, e eu brinquei com ela, e falei alguma coisa, ela me disse alguma coisa. Aí eu falei, tu fala assim, com essa tranquilidade toda. A gente estava até na rua, numa papelaria, sei lá. Ela virou assim para mim, mãe, mas eu não tenho problema de confiança com a senhora, não? Ô, gente, pensa, aí eu saí, fui para outro corredor, porque me deu vontade de chorar. Fiquei emocionada. Eu falei, uau, então não fiz um trabalho tão ruim assim, né? Nós precisamos ter acesso, gente, ao coração dos nossos filhos. E se não houver leveza no lar, nos relacionamentos, nós não vamos conseguir alcançar esse coração. Nós precisamos disso. Porque o reino de Deus é justiça, paz e alegria no Espírito. Tem que haver, gente, felicidade dentro da nossa casa. E não é pelo que nós temos, é por quem somos. É pela família que o Senhor nos deu. Cada um tem os seus problemas, gente. Mas eu vou dizer um negócio para vocês. Eu não troco minha família por nada. Eu não troco vocês por nada. Uma vez minha irmã me perguntou, Cristiane, se você pudesse voltar no tempo, como seria a sua história? Eu falei, filha, eu casava com o mesmo marido. Né? Na época a gente casou muito jovem, então assim, a gente passou uns perrengues, porque a gente casou muito novo, sem estrutura, né? Sem um trabalho, então a gente passou uns perrengues. Mas se, né, houvesse reencarnação, eu casava com ele 10 vezes, gente, pelas próximas vidas que eu tivesse para viver. Entendeu? E sobre suas filhas, gente, nada seria diferente. São elas, gente, que Deus escolheu. Uma vez uma pessoa disse isso para mim, olha, Deus escolheu você para ser filha delas, e é isso. Para ser mãe delas, obrigada, Bia. Né? Para ser mãe delas. Deus sabe que a gente dá conta. Que às vezes tem uma fala, gente, que é muito ruim. Né? Que às vezes mães ou pais dizem, ai, que eu não sei mais o que fazer com esse menino, com essa menina. Amado, vai orar. Vai fazer um curso de paz. Nós temos aqui na igreja, viu? Para todas as idades. Né, Magna e César? Cadê Magna? Ali, ó. Viu? Segundo semestre, inclusive, você já faça ali com o César e a Magna a sua inscrição. Curso Como Criar Seus Filhos pela Universidade da Família, faixa etária de 5 a 11 anos. Pastora, tem para os mais novos? Tem também. A gente vai fazendo aí por etapa, né? Tem para adolescente também. Então, você não está sabendo o que fazer com esse menino, com essa menina? Pois tem curso na sua igreja, meu amado. Tem. Ensinamento tem. Então, você pega ali com eles depois o contato, faz a fichinha e vamos trabalhar para a gente ter uma família melhor, mais integrada, relacionamentos mais leves. Quarta coisa, a honra empodera destinos extraordinários. Eu quero que você repita isso. Salmos 2, versos 7 e 8. Proclamarei o decreto do Senhor. Ele me disse, tu és meu filho. Eu hoje te gerei. Pede-me e te darei as nações como herança e os confins da terra como tua propriedade. A honra vai nos fazer enxergar o melhor no outro e vai empoderá-los para o seu destino profético, o seu destino extraordinário. Talvez a gente não está tendo paciência, né? Eu estou falando muito assim com questão de filhos, porque, como eu disse, dá trabalho, gente. Mas a gente olha eles crescidinhos assim, a gente vê umas coisas tão bonitas. E a gente fala, valeu a pena. Valeu a pena. Então você quer vê-los desenvolver? Traga honra.
Relacionamento com leveza. E empodere esses filhos, gente, para aquilo que Deus está mostrando que é a vida deles. Gente, os nossos filhos não têm que satisfazer as nossas frustrações. Não, porque isso eu já vi demais. Eu vou ajudar você a pagar a sua faculdade se você fizer direito. Se você fizer medicina. Se você fizer administração. Se você for para a NASA. Não, amados, nossos filhos não têm que tapar buraco das nossas frustrações. Eles têm uma história linda, escrita pelo dedo de Deus, e a gente tem que respeitar isso e clamar a Deus para a gente entender para que lugar que Deus está soprando essa turma. Porque a gente tem que ajudá-los a enxergar também. Porque tem uns que estão olhando para um rumo que não é o de Deus. Né? Tem uns que estão sonhando com umas coisas que não é esse o caminho que Deus quer. Mas a gente está aqui como mentor e a gente vai empoderar essa turma para olhar para onde Deus quer levá-los. Gente, talvez você é o pai ou a mãe, gente, do próximo Billy Graham. Talvez, né, você aí está criando aí um dos próximos ou próximas, né, pregadores exponenciais dessa nação, gente, porque a galera está envelhecendo. A galera está envelhecendo, tem que se levantar uma nova geração que conheça o Senhor. E para eles conhecerem, a gente tem que ensinar. Deus está dizendo, eu vou dar até nações por herança. Gente, é lindo a gente ver pai e mãe que entende para onde Deus está direcionando a vida do filho. E aqui eu me recordei agora do, né, já está com Cristo, Dr. Myles Munroe. Gente, aquele homem ele foi muito pobre. Ao ponto de, ele contou, a gente teve a oportunidade de vê-lo ministrando pessoalmente algumas vezes. Obrigada, Senhor. Né? E aquele homem, ele vinha de uma família muito pobre. E ele disse que as irmãs, ele é o mais novo. E as irmãs cuidavam dele porque eles moravam num lugar tão pobre, não tinha piso, gente. Era, às vezes, uma esteira jogada no chão, aquelas esteirinhas de palha. E elas vigiavam, porque à noite os ratos vinham, gente, queria comer os dedinhos dele. E elas cuidavam para que ele não fosse mordido. Um dia, ele veio da escola, um professor debochou dele, né, um homem negro. E aquele professor falou para ele, chamando ele de macaco. E aquele menino chega em casa destruído com aquela palavra daquele professor. E aí a mãe dele perguntou o que aconteceu. E ele contou para a mãe. Aí ela deu para ele o texto, acho que é em Filipenses, que diz, né? Que o Senhor, Ele opera em nós, né? Que Ele vai fazer a sua grande obra em nós, pelo seu poder que opera em nós. Eu sei que o final do verso é esse. Pelo seu poder que opera em nós. E ela ficou dizendo para ele, tu vai ficar nesse quarto e tu vai repetir isso, olhando para o espelho, até você se convencer de que isso é uma verdade no seu coração e na sua mente. E ele disse que começou bem borocochô. E ele disse que daqui a pouco ele repetiu tantas vezes que ele estava gritando e apontando para o espelho com toda a autoridade, dizendo para ele mesmo, porque é pelo poder do Senhor que opera em mim. E ele começou a dizer em primeira pessoa aquele texto. E para quem conhece o Dr. Myles Munroe, gente, o homem se tornou uma das maiores referências no mundo. No mundo. Nunca houve ninguém que pregou sobre o reino de Deus com a autoridade e sabedoria que aquele homem pregou. Quem não conhece, com certeza tem vídeo dele no YouTube, pregação, tem livro. Você vai pegar um material que é ouro. Porque aquela mãe empoderou aquele menino naquele dia que aquele professor chamou ele de macaco. E para você entender onde Deus o levou, ele estava um dia numa noite de autógrafos em um dos livros, um livro novo. Ele lançava muitos livros por ano, gente. A mente dele era um negócio que só Deus para entender mesmo. Foi Deus quem deu. E ele disse que veio um senhor, um idoso, com um dos livros dele mais antigo, bem acabadinho. Ele disse que olhou para aquele livro e falou, rapaz, ele leu várias vezes, ele gostou mesmo do livro. E aquele senhor se posicionou diante dele. E ficou parado, pegou um livro novo, pediu para ele assinar. Aí ele pergunta o nome, colocou lá, né, fez a dedicatória. E o senhorzinho na frente dele olhando para ele. Aí ele disse que falou, senhor, eu preciso atender as outras pessoas. E ele disse que aquele homem falou assim, você realmente não lembra de mim?
Aí ele falou, não, não estou lembrando. Nós nos conhecemos. E aquele homem era o professor, que chamou ele de macaco. E elogiou e falou assim, esse livro seu aqui eu já li não sei quanto. Aí falou que leu 4, 5 vezes. Esse livro seu mudou a minha vida. E aí ele não deixou barato, né, gente? Ele falou, nada mal, professor, para um macaco, né? Nós precisamos olhar uns para os outros, tá, gente? E assim, eu estou falando de filhos, mas a gente precisa olhar um para o outro, né? Os que são casados aí, olhem um para o outro e veja o que tem de bom e empodere. Empodere a bênção de Deus na vida da pessoa que o Senhor colocou em sua família. Toda ela, em nome de Jesus. Quinto, a honra troca a atmosfera de punição por discipulado. Gente, a correção, né, sem um ambiente de honra, a gente faz o que? A gente pune. Né? A gente pune o tempo inteiro. Qual que é a educação que nós recebemos? A punitiva. A da troca. Né? Ou a gente pune, né, põe no castigo. A gente, né, ameaça. Se tu não fizer o que eu estou mandando, quando chegar lá em casa a gente conversa. Infeliz, se tu não fizer o que eu estou dizendo agora, eu vou arrancar uma tira de couro sua, de tanto que eu vou lhe bater. Quem vem de raiz nordestina aí, gente? Isso era o pouco que a gente dizia para os filhos. Né? E a gente ou batia, ou trancafiava, enfim. Punição, punição, punição. Nós temos que fazê-los entender, gente, a correção. A correção é diferente. Eu trago para perto e eu mostro onde está o erro. Eu explico que aquilo é um erro. Eu errei muito como mãe. Porque a gente pegou aquilo que a gente aprendeu, né? E a gente repetiu o padrão. Sem entender o quanto que a gente estava machucando o coração dos filhos. Graças a Deus que ainda deu tempo de reparar um bocado de coisa. Mas nós precisamos entender. Gente, não fica nessa de, mas a criança birrenta. Muitas vezes nós estamos reforçando o comportamento dela da birra. Principalmente, vocês querem ver é clássico no shopping, gente, é clássico. Né? Você vê lá a criança birrenta, o que o pai e a mãe faz? Dá para ele imediatamente aquilo que ele quer para poder se livrar da vergonha da birra. Bia uma vez foi ao shopping com a Juliana, foram assistir um filme, e aí depois foram lanchar, né? Clássico, McDonald's. Aí estão lá na fila. Bia chegou em casa me contando essa história. Tem um tempo, a Ju era pequena. E aí ela disse que na fila do McDonald's um garoto, né? Começou a dar uma birra assim, monumental, apoteótica. E aí disse que Juliana ela não era muito discreta, né? Aí ela com a boquinha deste tamanho. Eita, Bia! Se fosse filho da minha mãe, eu queria ver se estava estribuchando no chão desse jeito. Já tinha levado um safanão. E aí Beatriz, Ju, não, Bia, mas olha que coisa feia esse menino dando birra. Bem discretinha, graças a Deus. Mas ela entendia, gente, que tinha um padrão na nossa casa. E que ela jamais... Aline Matias está morrendo de rir de mim ali. Que tinha um padrão e que jamais ela faria um trem daquele. Que inclusive a gente tinha um trem só do olhar, né? A gente só... Elas me conhecem, aí eu só fazia assim. Gente, a Bia quando pequenininha na igreja, nossa igreja era muito pequenininha, gente. 50 membros. Se tinha isso tudo, né? Às vezes, e aí eu cantava em tudo, né, gente? Eu abria o culto com os da harpa, eu cantava de louvor com o conjunto das mulheres, aquela coisa errada toda, que tinha nos meus tempos de assembleia. Se eu olhasse, Beatriz não estivesse sentadinha no lugar dela, gente, eu caçava no olhar. Aí eu encontrava e fazia assim para ela. Gente, ela procurava o primeiro lugarzinho de banco que ela achasse vazio e sentava. Nós precisamos, né, ter esse cuidado, mas a punição por si só ela não vai ensinar nossos filhos. A gente precisa dizer onde é que está o erro. E por que é um erro? E eles entendem, tá, irmãos? Irmãos, se bicho entende, gente.
Você não venha dizer para mim, não, meu filho é muito pequeno, não entende. Entende, porque o bicho que é bicho entende, minha gente. Quem tem animal de estimação aqui, cachorro, é o clássico, né? Quem tem cachorro sabe. Eles sabem quando ele apronta. Você chega em casa, ele aprontou, ele se esconde. Aí você vai dizer para mim que um ser pensante, que tem um cérebro brilhante, que o Senhor Todo-Poderoso criou, não entende? Entende sim. Mas a gente precisa ensinar. E tenha paciência no ensinar. Às vezes a gente vai ter que fazer mais de uma vez. Então a honra vai trocar essa atmosfera de punição por discipulado, gente. E nós precisamos focar não no comportamento, mas naquilo que vai ensinar e tratar aquele coração. E trazer realmente aquilo que é de Deus, dessa pessoa, para a superfície. Porque às vezes está soterrado por muita coisa. E a gente precisa achar esse negócio. Lembra quando tinha a febre do ouro, o povo cavando, né? Lá em Serra Pelada procurando ouro? Era sei lá como é que era aquele lugar. Eu nem lembro, porque eu era muito pequena quando tinha filmes, alguns documentários sobre isso. Mas a gente não tinha muita coisa interessante lá não, porque era tanto buraco, era tanta cratera, né? Mina. Então, mas eles estavam procurando no meio daqueles monturos algo extremamente precioso. E não importava o tempo que eles iam cavar, eles estavam ali, teve gente que deu a vida, morreu ali, por causa daquela loucura. Por que que nós não podemos dedicar tempo para trazer para nossa casa essa atmosfera do discipulado que vai transformar? Hebreus 12, versos 5 e 6. Meus filhos queridos, não desprezem a disciplina de Deus. Também não sejam esmagados por ela. Ele disciplina o filho que ama. O filho que ele abraça, ele também corrige. Nós precisamos criar esse ambiente de graça, onde os nossos filhos vão ser corrigidos, gente, né? Para que mesmo aquilo que é ruim possa se manifestar e eles saberem que mesmo manifestando o que é ruim, eles continuam sendo amados e vão entender da parte de Deus o que é que precisa ser corrigido para chegar no lugar que Deus deseja para cada um deles. Eu peguei uma frase, eu acho que foi a pastora Vivian que falou: ame como se você nunca tivesse sido ferido. Ame tanto os seus filhos como o cônjuge, como se você nunca tivesse sido ferido. Porque se a gente olhar para a dor, nós vamos responder na mesma medida, ou até mais. Nós precisamos olhar para o amor. Cristo nos despreza quando a gente peca, Cristo nos joga fora. Cristo falou assim: estou apagando seu nome do livro da vida agora, miserável. Não. Ele continua nos amando. Ele cuida de nós, tira os carrapichos, dá um banho no chuveiro da graça, põe roupinha limpa e chama de meu filho amado. E nós precisamos seguir o exemplo de Jesus. Penúltimo, a honra faz com que um lar brilhe à luz de Cristo. A honra faz com que um lar brilhe à luz de Cristo, gente. A gente não pode sufocar, né, as pequenas conquistas uns dos outros. Nós precisamos aprender a valorar aquilo que o outro conquistou. Exemplo, um clássico nosso, eu vivenciei muito isso. Lá em casa tinha ameaça, né? Muita ameaça. Se você reprovar no final do ano, eu vou lhe dar uma surra como você nunca imaginou na vida. Então é óbvio que eu nunca reprovei. Mas eu gostava de estudar, apesar das ameaças, eu gostava de estudar. Mas às vezes a gente chegava, né? Aí chega o filho lá todo feliz numa matéria que ele tem uma dificuldade terrível. Vamos para a matemática, que é, né? É uma das que o povo mais pena. Aí o filho se esforçou para não ficar de recuperação, tirou lá um 6,5, um 7. Você tinha que ter estudado mais, era sua obrigação tirar um 10. Meu povo. Lá em casa eu digo assim para as meninas. Eu digo, gente, você não precisa ser medíocre. Porque todo mundo tem condição de oferecer algo melhor. Então assim, não seja aquela, a escola cobra 5, eu vou passar com 5. A escola cobra 6, eu vou passar com 6. Não, se você pode fazer melhor, faça melhor. Faça melhor. Né? A gente não precisa estar no mediano. O mediano é ruim. Mas eu também não preciso ser o suprassumo do 10 em todo o tempo.
Porque, inclusive, circunstâncias, gente, pode mexer com a minha cognição, com a minha psique, e eu não dar conta de tirar aquele 10. Uma situação de luto, você chega no final de semestre de faculdade, aleluia. E aí você vai fazer prova. Eu zerei uma prova um dia, gente, na faculdade. Quando meu sogro faleceu. Que eu não dava conta de estudar, a gente tentando catar os pedacinhos da minha sogra para cuidar dela. Cheguei na prova, eu acertei uma questão que valia meio, para não dizer que eu zerei. Quando eu entreguei, a professora regalou o olho. Falou, Cristiano, o que aconteceu? Falei, se a senhora tiver um tempinho depois da prova, eu converso com a senhora. Saí, sentei na banquinha e fiquei esperando. Quando saiu o último aluno, ela me chamou e eu fui explicar para ela. Não, Cris, não, o que é isso? Aí ela olhou lá minhas notas. Não, você tem nota para passar. Eu falei, não, mas a nota para passar é 5? Ela falou, é. Eu falei, Deus me defenda. A senhora me deu uma outra oportunidade, eu faço a prova, eu refaço a prova. Só me dê uns dias para eu descansar minha cabeça, botar as ideias no lugar. Aí ela riu, Cris, mas com 5 você passa. Eu falei, não, mas 5 não. Tá repreendido em nome de Jesus. Falei, eu não dou conta não, porque eu nunca fui mediana. Nunca fui o supra-sumo do 10 em todo o tempo. Mas mediana, não. Aí ela, não, então tudo bem, você pode fazer a prova. Daqui tantos dias a gente marcou e eu refiz a prova. Né? Ela deixou, porque ela conhecia, ela me conhecia. Então, a gente precisa valorizar, gente. Às vezes, tem coisa que é importante para o marido, não é importante para a esposa, é importante para a esposa, não é importante para o marido. E a gente tem que aprender a olhar para isso com carinho, gente. Meu marido não entendia que eu fazer a unha sexta-feira, toda sexta-feira, era importante para mim. Ele brigava comigo, gente. Ele chamava assim a religião dela, lá vai ela para a religião dela da sexta-feira. Gente, estar com a unha feita para mim é algo importante. Pelo amor do Cristo eterno. É importante para mim. Aí agora ele parou de pegar no meu pé. Ele entendeu. Né, amor? Então tem coisa que às vezes é muito pequena para você, cabeção. Mas é importante demais para o outro. Então dê valor para isso. Dê valor para o sentimento do outro. Às vezes foi aquela blusa da promoção da Renner que a pessoa estava querendo tanto. E aí ela orou para Deus baixar o preço e foi lá e comprou. Gente, vocês estão rindo, mas é sério. Deus faz isso. Eu já vivi isso. Eu queria dar um presente para a Luísa um tempo atrás. Tem uma galera aqui da igreja que me ajudou nessa saga. E eu queria dar um presente significativo, porque é a linguagem de amor dele. Juntei, gente, o dinheiro, fiquei, Jesus. Aí olhei um relógio lindo, da Tommy Hilfiger. Na época, ele era quase R$1.000. Eu, desempregada. Como é que dá um presente desse valor? Eu falei, Deus, faz uma obra. Baixa o preço desse relógio, Senhor, eu creio. Gente, eu orei, mas eu orei tanto. Gente, teve um dia, aí eu falo sempre essas coisas com a Tayane, que a Tayane adora procurar pichinchas na internet. Aí eu olhei, ele tinha baixado para uns 600 e pouco. Eu falei, Bia, eu acho que dá para comprar, eu divido no cartão, vou conversar com minha irmã, tal. Quando eu cheguei na loja, tinha acabado. Eu falei, Deus, faz uma obra. Aí a gente foi olhando na internet, eu falei, Deus, ainda tem umas unidades aqui. Faz uma obra, Deus. Baixa o preço desse relógio. Gente, para resumir a história, aí um dia a Tayane olhou antes de mim, de manhãzinha. Ela me ligou, gente, ela ligou até eu atender. Eu falei, mulher de Deus, o que é que foi? Aconteceu alguma coisa? Ela falou, mulher, aconteceu. Entra no site da Vivara aí agora. O relógio está R$340. Eu falei, sangue do cordeiro. Tem certeza que é aquele, Tayane? Ela falou, tem, é aquele. Gente, quando eu entrei, ele estava lá. Foi o último clique, era a última unidade que tinha, era o meu. Tá? Então, se tem uns trem caro aí que você está querendo comprar, o recurso não dá... Começa a orar que Jesus baixa o preço. É ter fé, minha gente. E já aconteceu umas vezes comigo, viu? Mas eu queria dar algo que realmente fosse significativo. E Deus me deu essa vez, que eu acho que eu fiquei mais feliz do que ele. Brinquei tudo, gente. Brinquei dele achar o tesouro. Escondi o relógio lá em casa. Na época estávamos ainda na nossa casa pequenininha em Samambaia. Quem conheceu a casa sabe que não era pequena coisa nenhuma. E escondi, ele chegou do plantão, eu esperei ele tomar banho. Eu falei, eu tenho uma surpresa para você. E começou aqueles bilhetinhos com as pistas. Mas a gente ria tanto, gente. E ele estava cansado, ele não entendia as mensagens. E eu, Senhor. Aí teve uma hora que a gente ajudou ele, dando umas dicas, né? Aí na hora que ele abriu, assim, gente, para ser criança, na hora que ele viu a sacolinha da Vivara. Aí ele olhou para mim e fez assim, é? Aí eu falei, é. Aí ele, é de verdade? Eu falei, sim, abra. Né? Então,
A gente precisa, né, fazer também o outro feliz, gente. E essa luz de Cristo, essa bênção de Deus brilhar nas nossas casas. Porque o texto de Mateus 5,16, assim brilha a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês que está nos céus. Nós temos que abençoar uns aos outros, gente. E essa luz de Deus, essa graça de Deus vai brilhar dentro de casa. Vai ser um ambiente de graça, de honra. E nós vamos receber de Deus para a gente espalhar isso para outras famílias. E por último, a honra une os corações das gerações. Ele fará com que os corações dos pais se convertam aos filhos. Foi o texto que a gente leu no começo. Vou voltar aqui na minha versão da Bíblia, a mensagem. Ele vai convencer os pais a cuidar dos filhos e os filhos a olhar com respeito aos seus pais. Para que, do contrário, eu virei e castigarei a terra com maldição. Então, você quer a bênção de Deus no seu lar? Ambiente de honra. Corações conectados, unidos. Gerações que se conversam. Nós não podemos menosprezar o que cada um vive. E nós temos tido essa dificuldade de valorizar o que o outro está sentindo. Nós temos chamado muito essa geração, né, mais jovem agora. Eu nem sei como é que está a geração alfa. Nem sei onde é que está indo mais. Eu acompanhei até a alfa, que eu acho que é a da Juliana. Né? Enfim. Essa geração aqui de adolescência, de crianças, que hoje nós temos uma dificuldade com eles, assim, eles são, o limiar deles para frustração é quase zero. Não pode dizer um não que os meninos tribucham, os meninos querem morder, fica zangado. Mas a gente precisa entender a partir do olhar deles também. Porque nós, assim, galera da minha idade aí, década de 70, a gente foi obrigado a engolir muita coisa. Engole o choro, menino. Estou mandando. Vai agora. Narará, pá. Então a gente, para não apanhar, a gente fazia. E se não ficasse a contento de quem mandou, a gente apanhava também, porque ficou mal feito. Luta. Então nós precisamos olhar, gente, para as gerações e alinhar os nossos corações, entender o que se passa ali. Repito, dá trabalho, mas é possível. Gente, o último verso do Antigo Testamento, se esse versículo não é por acaso. Deus não é Deus de acaso. Estava faltando alguma coisa, eu botei isso ali na Bíblia. Não. Deus não é Deus de acaso, existe um porquê. E o Senhor quer que a gente viva isso. Que a gente realmente possa vivenciar a bênção de Deus. E mais, nessa conexão das gerações, unindo os corações, nós vamos ver se cumprir a palavra de Deus, que aparece em Atos 2, 17, 18, mas que também está em Joel, quando o Senhor diz, nos últimos dias, diz o Senhor, derramarei do meu espírito sobre todos os povos, os seus filhos e suas filhas profetizarão, os jovens terão visões, os velhos terão sonhos. Sobre os meus servos e minhas servas derramarei do meu espírito naqueles dias, e eles profetizarão. A bênção de Deus, avivamento, mudança de atmosfera, destino profético sendo encaminhado, gente. É bênção de Deus, é palavra de Deus, é promessa. Mas nós precisamos conectar os corações dos pais com os filhos e dos filhos aos pais. Cristiane, eu não sei fazer isso. Venha aprender. Como eu disse, tem curso. Tem jeito de aprender. Cristiane, meus filhos são mais velhos. Talvez você já tenha filhos adultos. Ou filhos adolescentes, você acha que acabou tudo. Não, tem jeito. Tem jeito, gente. Com Jesus tem jeito até para a morte. Porque se ele disser, vai ressuscitar, ressuscita. Então tem jeito. Mas nós precisamos disponibilizar o nosso coração para agir conforme o Senhor disser para nós. Dá trabalho reconhecer que errou e pedir perdão. Principalmente quando é da instância superior para mais baixa. Pais que têm dificuldade de reconhecer. Isso não vai diminuir sua autoridade. Isso não vai jogar por terra que você é autoridade na casa. Nós precisamos reconhecer os nossos erros, gente. Falar com os nossos filhos numa linguagem acessível a eles.
Sarar o coração dos nossos filhos. Eu digo isso para vocês, gente, porque eu ouvi cada coisa do meu pai e eu fui crescendo muito irada, muito irada, muito irada. Para vocês terem ideia, uma vez eu tive vontade de avançar no meu pai. Mas eu lembrei, eu sou mulher, não tem força para isso não. Ele vai me dar só um safanão, eu caio lá, pronto, desmaiada. E Deus foi trabalhando, foi tratando comigo, para que houvesse esse ajuste e essa reconexão de coração. E às vezes Deus vai cobrar de alguém e você vai querer justificar como eu quis. Oi, Senhor, mas tu já viu as coisas que Ele me diz? Tu já viu a surra que Ele me dá? Ai, Deus, vi, tudinho. Mas quem me conhece é você. Nesse dia Deus me quebrou. E eu falei, e agora? E eu tive que literalmente fazer a listinha de pecado e ir lá no meu pai. Eu já casada, tá, gente? Com 19 anos, ia fazer 20, eu acho. Casei muito cedo, como eu falei para vocês. Tinha 1 ano de casada. Cheguei lá como quem não quer nada e fui falar com ele. E fiz a lista. Pai, eu vim aqui para lhe pedir perdão. Ele é o quê? Eu entendi direito, sim, o senhor entendeu. Eu vim lhe pedir perdão. Por isso, tal. Chorei horrores. Dei um abraço e um beijo nele e fui embora para casa. Chorando horrores dentro do carro. Mas alguma coisa mudou absurdamente, sobrenaturalmente no coração do meu pai e no meu coração naquele dia. E eu ainda o tive por mais de 18 anos. E a gente vivenciou uma relação muito leve, muito boa, entre um pai e uma filha. Eu repito a minha fala de alguns minutos atrás. Em casa é o lugar onde a gente muito se fere, mas também é o lugar onde há cura. E o Senhor quer nos curar enquanto família. Talvez você vai ver que é necessário sentar e bater aquele papo reto, ter aquela conversa, marido e mulher, pais e filhos, ter aquela conversa assim para colocar algumas coisas na mesa. Porque às vezes a gente não está nem sabendo onde a ferida está. Então fica difícil tratar dela quando a gente não sabe onde foi ferido e como é que está o nível desse ferimento. Deus vai nos dar estratégia. Talvez você esteja dizendo para mim, Cristiane, mas eu não sei realmente o que fazer. Pode pedir socorro, viu, gente? Estamos aqui. O Senhor quer curar, gente. E eu creio que nós, nossas famílias sendo curadas, a igreja é curada e nós vamos curar a sociedade. Porque não adianta tratar apenas de um indivíduo. Por quê? Porque ele está inserido num sistema, gente. A família é um sistema. E se tem algum adoecido no sistema, o sistema todo está adoecido. Não é assim, aqui, pronto, uma fala que a gente ouvia demais. Olha, a ovelha negra da família. Tem até uma música de Rita Lee, né? Você é a ovelha negra da família. Não, você não é a ovelha negra da sua família. Você é um filho, uma filha amada de Deus, que Jesus quer curar. Quem sabe a cura do seu núcleo familiar, Deus vai começar em você. Então abra seu coração. Não resista ao agir de Deus. Não resista ao mover do Senhor. O louvor pode subir aqui, por gentileza. Não resista, deixa Deus trabalhar. Mas olhe, gente, para essa pessoa que Deus colocou na sua vida, seja marido, seja esposa, seja filho, seja seus pais. E diga, Deus, me faz enxergar pelos teus olhos, pela tua lente, porque na minha eu só vejo problema. Enxergue a partir dos olhos de Deus e a gente vai descobrir realmente o potencial dos céus na vida dessas pessoas. Não acelere o processo na vida de filhos. Trate-os na idade que eles estão, respeitando a fase do desenvolvimento. Que às vezes a gente quer adultizar a criança, a gente quer brigar com a criança, falar com ela como se ela fosse um adulto, gente. Ela não é adulto, gente, ela é uma criança. Então você abaixa ou senta, sei lá, conversa com ela olho no olho. E explica, essa ação não é legal, por isso. Se é um adolescente, já tem uma cabecinha um pouquinho mais madura. Mas a gente também não pode exigir a maturidade que a gente exigiria de um adulto.
Mas eu creio que Deus quer criar um ambiente de honra nas nossas casas. Ah, Cristiano, mas meu pai e minha mãe não é crente. Só eu sou crente na minha casa. Honre. Honra é muito mais do que respeitar e obedecer. E o texto bíblico diz: honra teu pai e tua mãe, para que se prolongue teus dias na terra e tudo te vá bem. Quer viver muito e quer ser bem-sucedido? Honra papai e mamãe. Não é por quem eles são ou pela forma como agem. É porque é mandamento. A gente só tem que obedecer. Apesar das tretas com meu pai, minha mãe ensinou muito bem para nós. Minha mãe nunca deixou a gente desrespeitar meu pai. Nunca. Eu, adulta, fui tentar ter uma conversa com ela um dia. Chamei ele de velho, nojento, enjoado. Eita, gente, a dona Tereza virou uma onça para cima de mim. Eu pensei que eu ia apanhar. Caraca, eu com 30 anos vou apanhar. 30 anos na cara. Beatriz já tinha uns 7 aninhos, eu acho. Eu com 30 anos, você tinha 7. E ela virou uma onça. Botou o dedo na minha cara e falou assim: você cale sua boca agora. Respeite seu pai. Não se meta na minha relação com ele. Aqui é outra instância. Eu resolvo. Você é filha e você vai respeitar e honrar. Fiquei tão sem graça, gente. Acabou. Acabou a braveza da neguinha aqui. Pedi perdão para ela e fui para casa chorar e pedir perdão para o Senhor. Eu falei: Deus, amém, ela está certa, eu errei. Então honre. E nós vamos gerar um ambiente, gente, que vai trazer os céus para a terra, amém? Amém.